Olá, meus amores, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos, como sempre, né? Então, gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita caseira incrível. Vocês já vinham me pedindo há muito tempo, Ingrid, ensina como fazer um verniz caseiro e chegou o dia, gente. Eu vou ensinar a fazer um super verniz caseiro com somente 2 materiais super baratinhos que eu tenho certeza que você tem na sua casa. E olha só, gente, que maravilha de verniz. Aqui é um vasinho, olha, de plástico comum que eu fiz uma decupagem com guardanapo. E agora eu vou dar o acabamento com verniz para vocês já irem vendo essa maravilha. Olha só. Olha que beleza, que perfeição que é esse verniz. Ele espalha super bem e olha que brilho lindo, gente. Esse verniz é realmente um achado. Ele funciona praticamente como o nosso verniz geral, dando uma super cobertura. Olha, que legal. Olha aqui, tá vendo que lindo que ficou o vaso? Muito bacana, né? E eu vou colocar aqui também nessa madeira que eu pintei com tinta acrílica preta fosca. E olha só. E o melhor, né, gente? São só 2 materiais e super barato e fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita de hoje. Olha aqui na madeira, que beleza que ficou. Muito legal, né? E aqui depois, para você limpar o pincel, basta usar o mesmo solvente que nós vamos usar aqui para fazer o verniz. Aí ele fica bem limpinho e pronto para usar de novo. Maravilhoso, né, gente? Gostaram do resultado? Eu espero que vocês tenham gostado e já me diz aí no comentário o que vocês acharam do acabamento desse verniz, tá bom? E não se esquece, dá aquele joinha para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então bora lá aprender essa maravilha? Até já! Bem, gente, para fazer esse maravilhoso verniz caseiro, vocês vão ver que é bem fácil e são só 2 tipos de materiais que nós iremos utilizar. Então, é muito importante, vou ter algumas considerações aqui no começo para que vocês façam um produto excelente. Que vocês façam a mistura em um vidro, tá bom, gente? Não usa plástico para fazer a mistura, pode ser no vidro ou numa lata, né? Desde que a lata tenha uma tampa bem fechada. Então, para que vocês tenham a noção de proporção, eu marquei aqui um vidro de palmito, eu marquei 100 ml, que é a quantidade que eu vou colocar aqui do nosso solvente, só para vocês terem uma ideia da proporção aqui do verniz, tá? Então, peguem aqui um vidro para poder preparar o verniz. E outro material muito importante, gente, é o solvente. E é importante, olha só, que seja um solvente PU, que é para poliuretano, tá bom? Quando você for comprar, peça na loja de tintas, eu quero um solvente PU, tá? Eu fiz essa experiência utilizando thinner, utilizando água ras, outros tipos de solvente e não serve, tá? Precisa ser esse que vem escrito aqui PU. Existe no mercado até um tipo de thinner que é PU, ele serve, tá? Porque tem o thinner comum e tem o thinner que tem essa sigla aqui, PU. Então, se o seu thinner tiver essa sigla, PU, ele serve também. Tá? Agora, thinner comum, como eu falei, água rasa, álcool de poço, todas essas coisas não funcionam porque não vai dissolver aqui o isopor, tá? E o outro material que nós vamos usar, olha só, é o isopor, que eu já cortei aqui em pedacinhos. Aí você pode usar esse tipo de isopor que eu estou usando, que é tipo de uma embalagem, né, que eu comprei um produto, ou você pode também usar as bandejinhas de isopor, tá? Também serve para fazer. Só não usem essas bandejinhas coloridas, porque aqui tem um corante, né, nesse isopor e vai tingir o seu verniz. Então, use bandejinhas brancas ou então, né, esse isopor de embalagem que também serve, tá bom? Então, aqui eu vou começar
colocando a quantidade que eu falei para vocês de 100 ml aqui do nosso solvente PU. Pronto, gente, coloquei aqui bem na marquinha, tá? E tenha assim em mente que esse é um verniz à base de solvente, tá bom? Então, se você é alérgico, não gosta do cheiro, aí procure, né, fazer ele em um ambiente aberto, ou então preferir os vernizes à base de água. Eu coloquei aqui, olha só, 100 ml do verniz. Mas depois que o verniz ficar pronto, esse cheiro aqui do solvente vai diminuir bastante, ele vai ficar com um cheiro bem fraquinho mesmo, tá? E agora é bem fácil, é só a gente ir colocando o isopor aqui dentro do solvente, tá? Olha, para essa quantidade de 100 ml, eu vou colocar mais ou menos 8, 9 pedacinhos aqui de isopor. A quantidade de isopor que nós colocamos é o que vai determinar a densidade aqui do seu verniz. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que está saindo um pouquinho de bolha, ó? Tá vendo, ó? Não sei se está dando para ver, tá borbulhando um pouquinho. Essa bolha, gente, não fique com medo, não é reação química. Por que que isso acontece? Tá vendo como ele é bem rugoso, esse isopor? Então aqui no meio tem bastante ar. Então é o ar que está saindo aqui do meio do isopor, não é nenhum tipo de reação perigosa. Fiquem tranquilas, tá? Olha, 4, 5. Vai empurrando aqui, ó. E pronto, gente, ó. Coloquei aqui dentro mais ou menos 9, 10 pedacinhos de isopor. E agora nós fechamos bem o vidro e dá uma chacoalhada aqui no vidro, olha. Você vai ver que o isopor praticamente dilui todo, tá vendo? Olha, e ele vai ficar no início assim esbranquiçado. Então o que nós vamos fazer agora? Eu coloquei mais ou menos 9, 10 pedacinhos de isopor para 100 ml. Agora eu vou deixar descansar por alguns dias. E à medida que descansa, essa coisa leitosa, meio branca, vai sumir e nós teremos um maravilhoso verniz, tá? Então eu vou deixar aqui descansando e daqui a alguns dias eu volto para mostrar para você o resultado aqui dessa maravilha de verniz caseiro. Aí, gente, só outra coisa importante que eu não falei para vocês, quando vocês deixarem aqui para descansar esses dias, coloquem dentro de um armário, não deixem em um lugar que pegue sol, né? Ou que seja muito quente, porque o próprio solvente mesmo a gente nunca deve guardar em um local que bate sol, que seja muito quente. Então, por dentro de um armário, né, que você guarda suas coisas de pintura, deixa lá quietinho até ficar do jeito que a gente quer aqui o nosso verniz, tá bom? Bem, gente, eu deixei o verniz descansar por 3 dias, mas quanto mais dias você deixa, mais ele vai ficando transparente, né? E também vai ficando um pouquinho mais grosso. Mas olha só o resultado. Tá vendo? Já tá um verniz excelente, que esse de 3 dias foi o que eu passei aqui no vasinho e na madeira, olha só. Aqui já tá seco, olha que brilho lindo que ficou na madeira, tá? E aqui no vasinho, olha, brilho muito legal, né? E tá super protegido. Esse verniz é realmente excelente. Aqui no vasinho na madeira, eu passei 2 demãos, tá bom? E se você quiser que ele fique um pouco mais brilhante, aí passa mais uma, passa 3. Mas com uma demão só, gente, a proteção já estará feita, já é o suficiente. A única coisa que vai aumentar com mais demãos é o brilho, né? Se você quiser mais brilho, passa mais demãos, tá? Mas olha que verniz maravilhoso, muito legal, né? E aqui o resultado, olha, tá vendo? Ele tá mais ou menos como o verniz que a gente compra, né? E se você quiser que ele fique um pouquinho mais grosso, coloca mais isopor na hora de preparar. Mas para mim, essa consistência aqui já está excelente. Eu guardo aqui nesse vidro bem fechadinho e vou poder usar esse verniz até terminar. E aquele cheiro, gente, do solvente, depois de passado os dias, né, de cura aqui do nosso verniz, já praticamente fica bem fraquinho, ele desaparece bastante, tá bom? E como eu falei no início da aula, né, se você quiser limpar o pincel, é só usar o mesmo solvente que você usou para fazer o verniz e limpar os seus pincéis.
Gostaram, gente? Esse verniz é maravilhoso, né? Fala a verdade. Vocês viram como é fácil de fazer? Muito prático e fica excelente. Eu só vou usar esse verniz agora, porque é realmente muito bom e bastante econômico. E esta é mais uma receita para você que tem dificuldade de encontrar materiais na sua cidade e nem por isso, né, vai fazer o seu trabalho sem usar produtos de qualidade. Então, por isso que eu fico pesquisando e trago sempre essas receitinhas caseiras para vocês fazerem suas artes, né? E curtirem bastante aqui as técnicas do canal Recriar com Arte. Então, se você gostou, me dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. E não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, combinado? Tchau, gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo!